Tem um certo tempo que a Audax anunciou as novas versões da sua série Auge, que para quem não sabe são as bicicletas de carbono da marca. A gente costumava ter algumas bicicletas de carbono da Audax de topo de gama, né, com X01, XT, assim por diante. Não é bem o que a gente tem aqui por enquanto, mas de qualquer forma vamos analisar as 3 novas Audax Auge que temos por enquanto no mercado. Bora pro vídeo. A Santa Bike é a nossa nova parceira aqui do canal. Lá tu encontra uma grande variedade de bicicletas, não somente da Trek, que é uma marca já muito renomada e que todos aqui no canal gostam, mas também da Twitter, que é uma marca importada e que está vindo com tudo aqui para o país. Tu também encontra uma variedade de Trinks e outras bicicletas que está começando a fazer a cabeça dos brasileiros aqui no Brasil. A loja envia para todo o Brasil e além das bicicletas eles também têm uma grande variedade de ferramenta, vestuário e uma oficina bem caprichada com mecânicos experientes, profissionais e Shimano Service Center. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e como dito, a Audax lançou finalmente, na verdade não foi agora, já faz algum tempinho, algumas semanas talvez, as novas Audax Auge. Audax Auge 55, 600 e 700. Ela começa a 55 com R$ 12.999, a 600 custa R$ 14.300 e a 700 R$ 16.300. Então da primeira à última versão tem um salto de R$ 3.300. Ela fica mais próxima a 600 da 55 do que da 700. Mas aproveitando que eu vou analisar as bicicletas aqui, mostrar o que tem nelas e tal, se faz sentido, o valor, etc, 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 já aproveita e te inscreve aqui no canal, assim tu ajuda a gente a continuar crescendo. Esse vídeo não estaria sendo produzido se não fosse aqui pelo teu like, pelo teu comentário, pela tua inscrição também. Então, para que a gente continue trazendo cada vez mais vídeos assim, talvez futuramente, se eu encontrar alguma loja aqui por perto, ou enfim, que tenha Audax desses modelos à venda, eu posso mostrá-las pessoalmente, vamos colocar assim, né? Porque por foto fica complicado. E por que eu gostaria muito de trazer elas pessoalmente para mostrar para vocês? Porque sinceramente, nem a 55, nem a 600, nem a 700 me agradou em estética. Eu achei a 700 bonita, achei que é bastante bonita até, mas não é algo que surpreenda. Parece mais do mesmo. A Audax ela não tem bicicletas tão bonitas na linha ADX, né? Que tem a 300, a 400, que são excelentes bicicletas. Já apareceram aqui no canal, inclusive para ti que está se perguntando, sim, teremos ainda top 5 de 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil reais aqui do Brasil, né, das bicicletas nacionais, que são geralmente melhor custo-benefício do que as importadas, e essas Audax tendem a entrar. Talvez alguma delas não entre, porque os valores realmente são próximos, né, são 3 mil, da mais premium até a mais básica, na verdade mais básica, mais premium, mas enfim. Então talvez uma delas fique de fora, ou talvez apenas uma delas participe. Enfim, já vou aproveitar que eu vou detalhar aqui as especificações delas para mostrar para vocês qual que tem o melhor custo-benefício das 3. Porque muitas vezes tu tem 13 mil reais para dar uma bicicleta, tu conseguiria, por exemplo, dar esse valor de entrada e parcelar o restante para pegar a de 16 mil. Ou então pegar a de 14.500, digamos assim. Então fica nesse critério aí, qual que vale mais a pena? Vamos ver agora no vídeo. Já aproveita e segue a gente no Instagram, @bikemundo.jr, que passou aqui embaixo. E tá na descrição do vídeo, junto com o link tanto da 55, quanto da 600, quanto da 700. Por que tá o link aqui? Porque caso tu queira ver mais alguma informação que não tem aqui no vídeo, afinal de contas, geometria, a Audax ainda não forneceu no site, o peso também não. Então, provavelmente, quando estiver assistindo esse vídeo, mais no futuro, a Audax já tenha colocado essas informações. Então vem aqui na descrição, já aproveita, segue a gente, dá uma força para os nossos apoiadores, que sempre ajudam a gente, então tá nada mais justo do que fazer essa troca, né? Tu vai lá, segue os caras continuam ajudando, a gente continua gerando conteúdo e a roda segue girando. Vai lá no site deles, vê se já tem peso, já tem geometria, caso não tenha, paciência. Mas sobre a geometria, acredito que não vai ser nada muito revolucionário. Eu acredito que a geometria de tanto a 55, quanto a 600, quanto a 700, que inclusive é o mesmo quadro, exatamente o mesmo, só muda o grafismo, preço e os componentes. Acredito que a geometria deva ser mista, semelhante à Soul Vesúvio de 2021, que tá chegando a 2022, só posso falar isso. Não posso dar mais detalhes, mas logo a gente vai ter mais informações, mais rumores, talvez até mesmo a revelação do projeto aqui no canal. Então,
Aproveitando que tu já te inscreveu, seguindo aqui sobre a Audax, que é disso que a gente está falando hoje, uma geometria de ângulo de aproximadamente 69 graus, um BB drop ali, né, que é a altura do central em relação ao solo, um pouquinho mais baixo, o entre-eixo talvez um pouco mais curto, mas nada demais, nada muito agressivo. Por quê? Porque a suspensão de todos os modelos tem 100 mm de curso. Isso não é um defeito, é apenas uma constatação, é uma bicicleta que tende a ter um bom desenvolvimento, tanto em estradão quanto em trilha. Por que que eu acredito que seja mista e não race? Porque, de acordo com o que a gente viu nas provas da UCI, as bicicletas mais agressivas têm vindo com 120 mm de curso. A própria TSW já tem feito isso aqui no mercado brasileiro. É uma tendência, a gente tende a ver mais marcas, mais modelos com essas especificações ao longo de 2022 aqui no Brasil. Marcas como a Sense, Caloi, a própria Ogi, por exemplo, devem trazer alguns modelos com essa especificação, uma geometria mais agressiva, por volta de 68 graus na caixa de direção, e suspensão de 120 mm, porque assim tu consegue um desempenho ainda maior em trechos extremamente técnicos, que é o que temos visto por enquanto em algumas provas. Claro que ainda terão modelos com geometria mais mista, afinal de contas, as trilhas do Brasil geralmente são mistas, principalmente as trilhas naturais, né? Quando se tem pista criada, aí dá para fazer um trecho bem técnico ou mais leve, mas trilha natural geralmente é mais para um estradão do que para um trecho técnico. Enfim, já falei demais, vamos aqui agora para o meu computador que eu vou analisar as bicicletas de fato e mostrar para vocês qual que vale mais a pena. Começando pela Audax Auge 5.5, eu vou falar o quadro dela, né, porque aí eu já falo basicamente de todos os modelos, afinal de contas, como eu já disse, é o mesmo quadro. Então eu só vou detalhar o que tem de detalhamento, que não é muita coisa também, do primeiro modelo que é o 5.5. É um quadro, obviamente, de carbono, com as fibras em direção única, né? É o Unique Direction Fiber, que é a tecnologia UD. Ele é tapered, obviamente, tem o central press fit e é boost, cabeamento totalmente interno e não tem nenhuma informação sobre passagem de canote retrátil. Então talvez não tenha o suporte ali, a rota, né, interna para cabo para canote retrátil. Acredito que tenha, mas não tem essa informação. Geometria, como eu disse, não informa. A suspensão que vem na 5.5 é uma RockShox Jude Gold, que é a melhor versão da Jude que temos no mercado. Já é interessante, afinal de contas, lembrando, essa bicicleta custa 13 mil reais. Algumas bicicletas de alumínio já estão com valor muito próximo a isso. Porém, agora tem algumas incongruências nos modelos. Vocês vão ver que na segmentação fica meio estranho. Mas, de qualquer forma, o grupo dela, fechado, pé de vela, trocador, corrente, cassete e câmbio traseiro, é o novo SRAM SX. Então coroa de 34 dentes, cassete 1150 e assim por diante. Mas por que eu enfatizei que é o novo? Porque o SX antigo dava aqueles problemas de desregular, etc, por ser frágil. O novo SX é praticamente o NX que tínhamos até então. Então a gente tem já um grupo mais parrudo, mais semelhante a um Deore, o que tá ok. O freio não é level, mas também não é MT400. É um Tektro Gemini, que é um modelo semelhante ao MT500 da Shimano, mais ou menos a nível de level, só porque tem uma aceitação muito boa no mercado internacional. Então, ok, não vamos torcer o nariz para esse freio, porque sim, Tektro é uma marca interessante. A própria Cannondale usava bastante o Tektro M275 no lugar do MT200, por exemplo, até um tempo atrás. Agora estão usando bastante MT200, mas, de qualquer forma, o Tektro é um freio de ótima qualidade. Os aros, né, roda fechada MT500, então aro cubo com 24 furos e raios Shimano MT500 em inox. Pneu dela vem com Aizu Mount Graham Tubes Ridge 2.20, tanto na frente quanto atrás. Os componentes ali, o cockpit é de alumínio da Audax, sendo guidão de 740mm e a mesa de 90. Como eu disse, o peso dela não é informado. Então, é uma bicicleta que por 13 mil reais não tá ruim. A gente tem uma roda excelente, que é a da Shimano. Shimano não tem roda ruim, essa é a mais simples delas, mas de qualquer forma é uma roda muito boa. Boost na frente e atrás, suspensão com trava remota. É uma suspensão que não é tão leve, tem por volta também de 2 kg, assim como a Recon Silver, mas é uma suspensão que tende a trabalhar muito bem em estradão e trilha leve. Para a trilha técnica, só começa a ficar interessante a partir da reba, mas de qualquer forma é uma suspensão muito boa. Sobre vir com SX, como eu disse, não vejo problema porque ele já está no nível Deore. Se viesse com Deore fechado, pé de vela, cassete 1051, etc., a gente teria ganho no cassete por vir com o menor COG de 10 e o maior de 51. Então daria uma redução um pouco maior, velocidade final também um pouco maior para a bicicleta. Isso é interessante sim, mas 1150 tende a dar conta da maioria dos usuários, inclusive
facilita abaixar um pouco o preço, porque cubos padrão HG11, caso não tenha assistido o nosso vídeo sobre essas nomenclaturas, Boost, HG11, Microspline, etc., sugiro que tu assista, tem aqui no canal um vídeo bem explicadinho, explicando tudo tintim por tintim, mas enfim, é mais fácil de tu encontrar cubos bons com menor preço, caso tu queira fazer o upgrade de roda e assim por diante nessa bicicleta. Eu acho que por 14 mil, aliás, por 13 mil, poderia vir já com algumas peças NX, cassete, câmbio, trocador NX, por exemplo, e aí poderia colocar aquele pé de vela SRAM X1000, que daí, pra não ficar, é NX e SX, ficaria transmissão NX com pé de vela X1000, que é basicamente o NX, aliás, o SX. A Audax 600, né, a Audi 600, por 14.300, vem com o mesmo quadro, também não tem informação de geometria, como eu disse, mas ela vem com uma suspensão Sector da RockShox. Qual é a Sector? É uma suspensão que, atualmente, no site da RockShox, não está na linha. Ela foi tirada porque entrou a Recon Silver no lugar. Posso estar falando besteira aqui, caso eu esteja, mas, né, de qualquer forma, isso é com base em pesquisa nos fóruns americanos e alguns vídeos que eu vi de lá, porque aqui no Brasil quase não tem informação sobre isso. Mas caso tu tenha alguma informação privilegiada ou conheça muito de RockShox e eu realmente esteja falando alguma besteira, pode colocar aqui nos comentários, que eu sempre agradeço. Gosto quando vocês vêm aqui e dizem, oh, falou tal coisa ali que não é bem assim e tal, porque assim a gente aprende junto. Mas de qualquer forma, a Sector tende a ser substituída pela Recon Silver. Recon Silver é uma suspensão sim superior à Jude Gold, porém tem um funcionamento muito semelhante. Então a gente tem um ganho em nome, mas não necessariamente em funcionamento. Claro que a Jude Gold tem a bengala de 30mm, a Recon tem de 32, aumenta a resistência a impacto frontal, etc. Tende a deixar um pouquinho mais macia, mas a leitura de terreno das duas é muito parecida. Aí a transmissão, agora sim a gente tem um ganho que por R$ 1.300, olha, é um baita de um ganho. Tudo SLX M7100, cassete, corrente, trocador, câmbio traseiro, obviamente não tem dianteiro, e pé de vela com coroa de 34 dentes. Então a gente tem tudo fechado SLX. Aí o freio não é SLX, é o Tektro Orion, que é mais ou menos a nível de Deore M6100 para SLX. Essas marcas assim que não são nem Shimano nem SRAM, é difícil de, não, esse freio é a nível de Deore, esse é de SLX. Porque a Shimano, ela tem muita divisão de grupo. A gente vai desde o Tourney com 3 versões, TZ até o TX, até o XTR. E aí tem 2 e 4 pistões. Então é um freio que ele é muito bom, ele é num nível alto, semelhante ao Level T / Deore SLX. É um freio que tá de acordo aqui, não é como a Scott faz que pega, bota um Deore M6100 e um freio MT200. Tá tudo de acordo, tá bem encaixadinho. Agora, o que mais me chama a atenção é uma bicicleta por menos de 14.500, vem tudo SLX. Claro que a gente tem a Caloi Explorer Sport, né, que tem um valor semelhante e também vem com tudo SLX, mas eu tava imaginando que por esse preço viria com um NX, por exemplo, ou talvez um Deore, já que na versão quase do mesmo preço vem com SX. A roda dela também é Shimano, é o Shimano MT601, também 24 furos, tubos Ridge, cubo, aro e raio. O pneu também é Arismo Mount Graham 2.20, então o pneu segue e componentes também seguem a mesma coisa com guidon ADX de 740 e mesa de 90mm. Peso também não informado. Agora, por R$ 2.000 a mais, R$ 16.300, tu vai para Audi 700. Mesmo quadro, mesma geometria, suspensão RockShox Reba, aí sim uma suspensão já de trilha, uma suspensão que tem de desenvolver muito bem trilha técnica em estradão, uma suspensão que é excelente, ninguém reclama da Reba porque ela é muito próxima à própria Cid, então é uma suspensão leve, tem 1,6 kg, se não me engano, 1,8 kg, é bem leve, abaixo de 1,8 kg com certeza, e funciona muito bem, só que a transmissão, aí pecou, SRAM NX, cassete AGX, mas trocador, câmbio, corrente e pé de vela são NX com coroa de 34 dentes. Por que colocou o cassete GX semelhante ao que a Soul faz com a 929 NX, né? Para não ter uma bicicleta muito semelhante à versão anterior, que seria, aqui nesse caso, a Audi 55, ela coloca um cassete XD para te dar uma margem maior de upgrade. Afinal de contas, caso tu queira converter essa bicicleta para GX, o que eu sugiro muito, na verdade, ela deveria vir GX com esse preço. Nem que fosse a 17 mil e viesse com GX lunar, mas não NX por 16.300, cara, é caro. É um grupo muito caro, aliás, é uma bicicleta muito cara para esse grupo.
Claro que a Reba é uma suspensão parruda, é uma suspensão cara, só porque, olha, pensa comigo, tu tem na 600 uma suspensão boa, não é excelente, mas é boa, tu tem um grupo incrível, é quase o mais top da Shimano, é o terceiro melhor da Shimano, tu tem roda muito boa, que é a Shimano MT-601, então tu tem um conjunto de bicicleta muito harmônico. Aí tu vai para 700, tu ganha muito em suspensão, só que tu perde em transmissão. Então, a não ser que tu queira essa bicicleta mais para descer do que para subir, tipo, tu vai subir sem muita pressa, mas para descer tu quer realmente botar para quebrar, não faz sentido essa bicicleta. Porque se tu quer só descer, quadro, suspensão e pneu é o principal. E freio, claro, o freio aqui, já vou falar, é o TRP Slate T4. É um freio semelhante à Magura, é uma marca importada, obviamente, uma marca que ela é específica de freios. Então é uma marca que, assim, é difícil explicar, como eu disse, mas é muito semelhante a um XT. Esse freio, ele tá muito acima do NX. É um freio que tem uma potência muito grande, tem uma precisão muito grande, e o pessoal usa esse freio até em enduro. Então vai segurar essa bicicleta com certeza. Então se a gente analisar o conjunto de quadro, suspensão, freio e pneu, que é Continental Race King 2.20, tanto na frente quanto atrás, exceto pelo 2.20, a gente tem uma bicicleta muito boa para descida, mas aí o grupo NX ele não vai desenvolver tão bem quanto um GX para subir. É um pouquinho mais pesado, não tem aquela precisão nas trocas como o GX tem, ao contrário da Shimano, que Deore ao XTR é a mesma coisa de tecnologia, só muda os componentes, aliás, só muda os materiais que constroem o grupo. Na SRAM não, o SX para o NX tem diferença e do NX para o GX tem diferença, assim como para o X01 e para o XX1, senão não faria sentido. Inclusive por isso que algumas pessoas pegam o GX, colocam o trocador XX1 e o cassete XX1, que aí tu tende a ter uma troca ainda mais precisa, mais silenciosa, etc, etc, etc. Mas, enfim, acho aqui que a Audax errou em vir com a Audax NX. Por que ela está usando tanto freio Tektro quanto freio TRP? Porque tá em falta freio tanto SRAM quanto Shimano. A gente sabe pelas marcas, né? Por exemplo, a OG 7.0 pode vir com Logan, com Absolute, com Shimano, com Nut, uma série de opções. Então, para a Audax não prometer um freio, vai vir com Deore, aí chega um MT500, não é Deore, é não seriado, mas não é Deore. Vai vir com SLX e chega com MT600, não é a mesma coisa. Então, assim, eles prometem um freio que provavelmente vai ter em estoque. Com certeza essas bicicletas também não vão vender tanto assim como bicicletas de entrada, afinal a gente está falando de bicicletas de um valor razoável, né? Mas de qualquer forma acredito que foi acertado, porque são freios bons. Falando de roda, né, para encerrar a 700, ela vem com roda FSA Grid, aí 28 furos, mas é aro, raio e cubo, roda de um padrão extremamente alto, também é utilizada em enduro, então é uma bicicleta mais robusta, é uma bicicleta que tende a ser mais capaz para descida do que a 600, mas, de qualquer forma, rateado aí o grupo NX. O guidão dela também é 740mm ADX, mas a mesinha aí já é de 80, então também traz essa pegada um pouquinho mais trail para essa bicicleta. Peso também não informado, como eu disse antes, né? Nenhuma aqui informa peso, e somando tudo por base, eu acredito aqui que a A600, a Audax Auge 600, seja o melhor custo-benefício. Em capacidade, ali em configuração técnica, ela empatou com a 700. Só que a gente está falando de R$2.000 a menos. Então, com R$2.000, tu consegue vender a Sector e comprar uma Reba, por exemplo. Não tenho certeza se consegue, mas muito provavelmente sim. Então, tu imagina a Audax Auge 600 com uma Reba, com essas rodas MT-601, que é muito boa, com um grupo SLX, com um freio muito bom, que é muito bom. Enfim, é uma bicicleta que tem de desenvolver muito bem. Então, por isso que eu acho que a Auge 700 foi um desvio de caminho. Aqui, a 555 é muito boa, é uma bicicleta bem montada, com um preço ok, um preço interessante até. A gente tinha pouco tempo atrás a Vesuvio Team da Soul por R$14.000 com Deore, a OG Agile Sport, se não me engano, vem com Deore e tá num preço semelhante ali por volta de R$14.000. Então, por R$1.000 a menos, talvez faça sentido a 555 com SX ao invés de Deore, já que é o grupo novo. Agora, na faixa ali dos R$14.000, R$15.000, a 600 provavelmente é uma das melhores opções, principalmente pelo conjunto que ela entrega. Mas calma, a gente vai sim fazer ali
top 5 até 15 mil, aí a 600 vai entrar, vamos ver ela brigar com Caloi Sport, vamos ver ela brigar com OG Agile, vamos ver ela brigar com TSW, EvoCast, enfim, vai ter bastante bicicleta na briga, vai ter também, claro, a Sense Criterium Comp, na verdade não é Criterium não, Impact Carbon Evo, né? Então vai ter bastante bicicleta na briga. Mas de qualquer forma, já digo aqui pra vocês, caso encontre a 555, 600 e 700, pensem na 600, porque vai valer mais a pena do que qualquer uma das outras versões. Beleza? Agora, caso tenha chegado até aqui, clica na bolinha para te inscrever. Não custa nada, é só clicar que a mágica acontece. Tem um vídeo sugerido para ti também de cada lado. Logo, logo traremos mais vídeo. Obrigado por estar até aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.